tempão que eu fiz uma enquete na aba comunidade perguntando pro povo aqui do meu canal qual seria a pior versão do Ben 10.000, envolvendo o do clássico, o de Supremacia Alienígena e o de Omniverse. Obviamente, o de WAF acabou ficando como o pior na votação, com uma grande diferença entre os outros dois. Deixando a votação popular de lado, eu queria analisar individualmente essas três versões e falar dos seus defeitos, qualidades e decidir qual é o pior deles, na minha opinião, é claro. Então vamos lá? Apenas não se esquece do like. Vambora dissertar um pouco sobre essas três versões, entender sua história, seus Omnitrix e ranquear devidamente. Não esquece do like. Começamos com o primeiro Ben 10.000, apresentado no clássico. Essa versão do Ben, na verdade, possui duas versões, uma antes de ter seu filho e uma depois de ter seu filho. A primeira versão da primeira versão do Ben 10K diferencia-se por seu humor praticamente inexistente. A segunda versão da primeira versão, dessa vez, já tem um senso de humor. Ele já é uma pessoa mais agradável, gentil e sociável. Mesmo com essa diferença de personalidade, já que a diferença entre os dois deve ser de uns 10 anos, a essência dos dois é praticamente a mesma. Mas vamos focar um pouco mais na sua versão pós-filho, já que é o estado final do personagem. O seu diferencial em relação à sua versão de 10 anos mais nova é justamente sua personalidade bem mais agradável. Mas no fim do dia é o mesmo personagem, embora a diferença não seja tão gritante assim, ainda acontece um desenvolvimento muito bacana nesse personagem. É uma diferença de idade e de humor, vamos dizer assim. O seu Omnitrix, por algum motivo, não recalibrou. Ele é um protótipo melhorado. O relógio foi aperfeiçoado sem a ajuda do Azimuth. Foi mérito do próprio Ben, fazendo uso do Massa Cinzenta e do Frankenstrike. Você pode se perguntar, por que o Omnitrix dele não recalibrou? E é fácil de responder. Na vida real, não houve a recalibragem porque na época que o Ben 10K foi feito, ainda não havia surgido a ideia do Omnitrix recalibrado. O Alien Force já estava planejado, mas não decidiram colocar um novo relógio para não dar spoiler. Essa seria a explicação na vida real. Falta de planejamento ou mau planejamento. Agora, dentro do universo de Ben 10, o motivo dele não ter recalibrado é porque ele não ficou sem usar o Omnitrix por 5 anos, assim como o original fez. Pra quem não lembra, o Ben ficou sem usar o Omnitrix dos 11 até os 15 anos. Enfim, não tem uma explicação muito legal, até porque o Omnitrix recalibrado simplesmente não considerou o fato de que o Ben 10K ainda usava o protótipo, mas vamos fingir que tem explicação e tá tudo bem apenas. Agora, o seu verdadeiro diferencial é o fato dele ampliar as capacidades dos aliens com nanotecnologia. O Omnitrix deixa de ser um objeto puramente feito para alcançar a paz e passa a se tornar quase que inteiramente um objeto feito para questões bélicas, visto que a biologia dos aliens passa a ser alterada em prol de uma performance melhor de combate e de vigilância. Claramente ele não mudou o relógio só para brigar melhor, mas para ser um herói melhor. Além disso, ele pode ficar quanto tempo quiser transformado no alien que quiser, e ele não precisa voltar para sua forma humana para alterar a sua forma alienígena. Ele vai de alien pro outro e vapo apenas, pois essa versão tem um controle mestre ativado. Na visão do público, esse é considerado o Ben 10K mais chato, pois em sua primeira aparição, ele realmente era um bananão. Me perdoem pelo linguajar. E a maioria parece esquecer que a sua segunda versão tem um temperamento e personalidade bem mais agradáveis. Na opinião do público, esse seria o segundo pior Ben 10K. E na minha opinião, bom, aí eu vou contar quando falar dos outros dois, lá pro final do vídeo. Seguimos com o segundo Ben 10.000, apresentado em Supremacia Alienígena. Diferente da sua versão anterior, ele é bem mais, entre aspas, infantil, sendo mais arrogante, cheio de si. E certamente ele não é o mesmo que o anterior. É uma versão de uma realidade alternativa. Blá blá blá, multiverso, linha do tempo. Eu acho que todo mundo aqui já tem noção de que nenhum desses 3 Ben 10.000 são o mesmo, né? São versões diferentes. 4 versões, na verdade, se você contar que o clássico tem 2 versões diferentes. Que na verdade é a mesma versão, só que em épocas diferentes. Eita caramba, que loucura. E é claro, esse vídeo tá considerando que a versão do reboot não existe. Aquele Ben 10.000 até que é maneirinho, só que... Então eu prefiro não perder meu tempo falando dessa porcaria. Essa versão do Ben tem o seu diferencial no fato de que ele pode incorporar o poder dos seus aliens sem necessariamente se transformar neles. Ele começou a fazer isso porque, a partir de certo ponto, percebeu que a sua melhor transformação era ele mesmo, a sua melhor versão. Afinal, mesmo que ele mude de corpo, tudo isso só é possível por causa da sua vontade e da sua mente. Essas duas coisas, no fim do dia, são humanas, são o próprio Ben, não importa qual alien ele se transforme, sua essência não muda. E eu acho isso um negócio bem bonitinho. Ei, irmão, geral aqui achou fofo. Na visão do público, esse é considerado o Ben 10K mais sem graça, pois ele não possui o mais básico de um Ben 10, que é a transformação. O seu diferencial consegue ser a sua maldição, visto que isso deixa ele único, mas faz com que a maioria acabe não gostando dele. Agora vamos falar sobre o último Ben 10K, o de Omniverse. E sim, eu tô ignorando completamente a versão do reboot. Em
personalidade, ele é bem parecido com o do clássico, bem mais maduro do que a versão de WAF. Essa versão do Ben tem o seu grande diferencial no fato de que ele pode incorporar o poder de 2 aliens em um só, ou seja, fazendo fusões. Essas fusões são equivalentes, ou seja, meio que as habilidades dos aliens são balanceadas para não acabar gerando problemas e coisas do tipo. Por exemplo, a fusão do glutão e grandão não gera um alien tão grande quanto o grandão. Aliás, é até mesmo possível fundir aliens totalmente opostos, como o aquático e o chama, sem gerar nenhum problema. Diferente do clássico, que uma vez o relógio começou a fazer fusão de aliens e teve uma fusão entre o chama e o aquático e aquilo biologicamente deu errado e fez o Ben sofrer bastante. Nesse novo relógio, por exemplo, esse tipo de coisa não acontece. As fusões são equilibradas e equivalentes, que dá basicamente o mesmo. Na visão de boa parte do público, um dos maiores problemas desse Ben 10K é surpreendentemente sua força. Melhor dizendo, a sua fraqueza. Meio estranho, né? Pois é, tem gente que não gosta dele por o achar fraco. E isso justamente por causa de uma fusão chamada Atômico X. Se você conhece a franquia, já deve ter uma ideia de quais são os aliens que formam essa fusão. E o problema é que ela não possui muitos feitos. Por exemplo, não conseguiu impedir a explosão da bomba cronossapiana e não conseguiu bater de frente com o Maltruante, dando uma ideia de que o Atômico X é fraco, pois, teoricamente, um personagem desse calibre, com um Omnitrix assim, ele deveria ser mais forte, ter mais feitos, certo? Então, em combate ele nunca aparentou ser lá aquelas coisas, e isso pode ser meio decepcionante para alguns, já que ele foi o terceiro Ben 10.000 que apareceu, mas eu não acho que essa questão de força seja um problema nele. Enfim, agora que eu já expliquei brevemente como os três funcionam, junto com as suas qualidades e defeitos, eu vou ranquear os três pela ordem de quais eu os menos gosto, até a minha favorita. Lembrando que, assim como mais da metade desse vídeo, é apenas a minha opinião. Isso aqui pode ser meio polêmico, mas vambora. Eu realmente não consigo entender como amam tanto essa versão. Sério, não tenho nada contra quem gosta, quem ama, quem endeusa, mas não é meu caso, definitivamente. Assim, não é aquela síndrome chata de "Hey, olha como eu sou diferentão, a versão favorita do povo é a que eu menos gosto". Não é bem assim. É que genuinamente eu nunca consegui gostar tanto desse cara, por diversos motivos. Mas esse vídeo é apenas pra dar uma ranqueada usando minha opinião como base. Não é um tipo de documentário como aquele meu vídeo do Alien X, que foi uma ficha técnica completinha. Então, não esperem que eu elabore tudo o que eu penso. Até porque você pode ver que o vídeo já tá mais ou menos na metade. E eu espero que você tenha deixado o like, hein? Não é exatamente porque eu quero deixar as coisas com buracos ou tô com preguiça, mas é porque realmente não é o foco do vídeo e eu demoraria muito pra falar algo assim. Quem sabe em um vídeo futuro. A razão principal de eu não gostar dele é... olha a polêmica aí. A fusão. Oh meu Deus, já tô até vendo os comentários. Enfim, o Omnitrix é um instrumento feito única e exclusivamente para a paz. Embora por muitas vezes o Ben acabe não respeitando isso e parece que a série também não liga muito. Assim como a capacidade evolutiva, vulgo forma suprema, a possibilidade de criar fusões realmente não me parece nada coerente com essa vibe. Se vocês estiverem ouvindo barulhos estranhos, desculpa, meu cachorro tá no meu quarto e ele não para de se mexer. Pensa comigo, ele pega duas espécies totalmente diferentes e funde elas sem o consentimento de nenhuma das duas, apenas pra dar porrada, sabe? Imagina só se existisse um ser por aí no universo fazendo fusões com, sei lá, um humano e um Vulpimancer pra bater nos outros sem que a gente saiba, tá ligado? Usando a nossa forma justamente pra violência. Usar os aliens base pra lutar não é tão bacana, mas a gente pode relevar, até porque mesmo usando pra violência, o Ben só usa violência em casos que realmente podem vir a ser justos, embora nem sempre o Ben seja justo. A função deles não é essa, mas também não chega a ser um pecado. Mas e as fusões? Elas são justamente feitas pra lutar, ou seja, é uma função totalmente bélica. Ah, Shido, mas veja bem, ele pode fundir pra usar características dos aliens de forma mais eficiente. Pô, beleza, mas então, por que ele só não usa o controle mestre quando precisa? Assim como a versão do clássico fazia, por exemplo. E tem um argumento muito horroroso que eu já vi por aí falando algo tipo... Ah, mas se as duas espécies estiverem em guerra, por exemplo, ele pode resolver a situação fundindo os dois e mostrando que é possível conviver com harmonia. Nossa senhora, é sério, eu não consigo gostar desse argumento, eu acho ele horroroso. Sério, isso não entra na minha cabeça. Que forma dá pra usar fusões pra paz? Eu não consigo gostar dessas ideias de que dá pra conseguir paz através dessas fusões. Eu juro, eu não consigo gostar desses argumentos. Tampouco consigo gostar das fusões em si, até porque eu acho elas bastante inúteis. Por exemplo, cara, o Gosmossauro. Tipo, tem fusão que até pode ser interessante, mas cara, isso aqui é literalmente o Gosma e o Enormossauro. O bicho visualmente não tem nada de interessante e ele aparece muito pouco no desenho, só pra abrir uma porta, se não me engano. E fica por isso, tá ligado? Tipo, qual é o papel desse bicho além de ser feio, tá ligado? Não que o design seja mal feito, é só que, sabe, tipo, ele só existe. Mas enfim, eu posso até explicar isso em algum futuro vídeo que eu não sei se eu vou fazer. Aqui não dá pra emendar porque já tá ficando gigante. E por isso eu não gosto da versão do Ben 10K de Omniverse. Não só por eu não curtir o propósito das fusões,
razões, mas também porque eu não gosto de vários aliens que foram apresentados, como a fusão do Enormossauro com Gosma, como eu já tinha dito. Sério, quem teve a ideia de fazer isso? Que bagulho horrível, velho, totalmente desnecessário. Nossa, olha só, é o Gosma mais alto. Ele usou esse bicho só pra abrir uma porta, olha que uso horroroso. De qualquer jeito, espero que entendam. Eu posso fazer um vídeo específico no futuro explicando exatamente detalhe por detalhe o porquê de eu não gostar dessa versão. E antes de qualquer problema, não é que eu odeie, eu só não gosto. Eu nem costumo odiar personagens fictícios, sabe? Eu literalmente só não curto ele e é isso. Ok, eu já tô achando que esse vídeo inteiro vai ficar polêmico, né não? Eu não gosto do Ben 10K favorito da galera e gosto do que a maioria não gosta. Ai, já tô até vendo. O negócio é que, tipo, o povo tende a não gostar dele por dois motivos. Ele é visualmente não interessante e 2, ele desrespeita o princípio do Omnitrix. Ok, vambora. Primeiramente, a questão do seu visual é algo que pra mim não chega a ser um problema. Nem da sua forma base e nem dele transformado. Inclusive, eu acho o traje dele melhor que o do Ben 10K de Omniverse, com esse branco feio pra caramba que não combina com verde. Mas acho inferior ao do clássico. Ainda tem suas transformações, que apenas incorporam as habilidades dos aliens, ao invés de transformar-se de fato. Ok, foi uma decisão bem ousada por parte da equipe de Supremacia Alienígena. E essa ideia estava fadada a desagradar o público, já que a graça é, justamente, se transformar. Mas, por essa quebra de expectativa, com certeza é algo que você não esperava e que com certeza te surpreendeu pela primeira vez que você assistiu. Mas, sinceramente, eu não consigo me incomodar com isso. Até porque eu acho essa vibe muito legal de que, tipo, ele aprendeu o valor de cada alien, aprendeu o valor do Omnitrix, do peso que ele carrega de ser o portador desse instrumento de paz. Por isso, ele é apenas Ben. Ele é o herói, não a forma que carrega. De certa forma, sim, eu até acho interessante essa ideia. Ah, mas ele perde a capacidade de se sentir na pele de outro alien. Não é verdade. Ele fez isso durante a sua vida inteira, ele já aprendeu o que tinha que aprender. Ele sabe do valor de cada vida, sabe que tem que ser um herói e proteger os outros. A esse ponto, querendo ou não, a aparência dos aliens tende a ser meio insignificante, uma vez que ele usa mais o Omnitrix por questões bélicas, por assim dizer. Querendo ou não, o Omnitrix também pode ser considerado uma arma, já que o potencial para violência é muito maior do que o seu potencial para paz, infelizmente. O próprio Ben já admitiu várias vezes que usa o relógio como arma, e tá tudo bem, já que é usado de forma justa. E outra, até onde eu sei, nunca foi dito e nunca foi confirmado que ele não pode se transformar completamente em um alien se ele quiser. Eu acredito que sim, ele consegue. Provavelmente essa função apenas está travada, mas pode ser destravada. Então, pois é, eu não consigo ver tanto problema nesse Ben 10K. Podia ser melhor? Certamente, sem dúvidas poderia. Mas eu só acho que ele existe e não ofende a existência de ninguém. Diferente de um certo Ben 10K aí que é ridículo e não deveria existir. Não daquele jeito, pelo menos. E em primeiríssimo lugar, temos o Ben 10.000 do clássico, as suas duas versões. Esse tópico é bem menos longo do que os outros. Ele é, de fato, bem curtinho. E você sabe o que também é bem curtinho? Esse agradecimento ao único membro ativo do canal, Gabriel Cass. Muito obrigado, meu mano. E claro, considerem ajudar o canal financeiramente a partir do Seja Membro. Você também ganha uns benefícios legais. Ajuda aí, vai. Bom, eu sinceramente não tenho lá motivos super incríveis e tal pra gostar dessa versão. O motivo principal, com certeza, é o visual. O Ben 10K em si, nas suas duas versões, ele é bem bonito. É um design simples e funcional. E, claro, é uma ótima evolução em relação à sua roupa de criança. Se você reparar bem, o design do Ben 10K de WAF não tem nada a ver com a sua versão adolescente e o de Omniverse também não tem nada a ver com a sua versão, respectivamente. Além disso, nossa senhora, os aliens ficam lindos nessa versão. O XLR8 fica perfeito com a maior concentração de preto e branco pelo seu corpo. E também tem o Chama, que fica magnífico com os vulcões nos ombros. Cada alien que apareceu ficou belíssimo nessa versão. Simplesmente não tem jeito, Ben 10K é o pai do design de qualidade. Esqueça tudo. E também eu gosto do fato de que esse é o único dos Ben 10Ks que tem um desenvolvimento. Não, Ben 10K do reboot, você não conta. Você... ninguém te ama, cara, ninguém te ama. A versão de WAF e de Omniverse são os mesmos do início ao fim. Já o do clássico, ele foi melhor elaborado. Ele começa como alguém frio e focado, que largou a sua humanidade e, ironicamente, parece que deixou de ser um humano e virou um ET. Ele mal volta para sua forma humana. Ele só sabe ser um herói. Ele só quer fazer isso.
Depois de ter o seu aprendizado com a sua versão mais jovem, ele muda, reencontra o caminho. Já no episódio do seu filho, vemos que ele sim, realmente mudou. Ficou melhor humorado e seu design conseguiu ficar ainda melhor. Como os caras conseguiram melhorar o que já era excelente? Não, você me pegou, isso é cinema, rapaziadinha. Não só isso, como também é interessante notar que ele começa como um pai super protetor e vai aprendendo a confiar em si mesmo e no seu filho ao longo da aventura. Em apenas 2 episódios ele conseguiu ser melhor que o Ben 10K de Omniverse, por exemplo, que apareceu em 5 episódios diferentes, se eu não me engano. Enfim, é isso, não precisa concordar com nada, é só a minha opinião, mas comenta aí se você discorda. Deixa o like se tiver gostado e tchau, tchau.